Finalmente o Disney Plus chegou no Brasil e com ele veio o tão esperado, tão aguardado The Mandalorian. Tá todo mundo muito hypado pra essa série e aí eu tenho que te dizer que, como uma boa fã de Star Wars que sou, logicamente eu fui conferir qual é a da série. Mas e daí? E daí que The Mandalorian é uma série do universo Star Wars original da Disney Plus. Seu lançamento foi no dia 12 de novembro do ano passado, 2019, mas como nós, pobres brasileiros, só tivemos a chance de ter o Disney Plus somente agora no último dia 17 desse ano, chegamos atrasados, mas finalmente chegamos. Então ela é uma série que tem 2 temporadas, sendo a sua primeira temporada completa com 8 episódios de mais ou menos sua duração de 40 a 50 minutos cada episódio, e a sua segunda temporada ainda está rolando, que tem episódios lançados semanalmente. Então a história conta um pouco aí sobre o nosso protagonista, que é o Mando, que é um mandaloriano que trabalha como um caçador de recompensas, praticamente como um matador de aluguel, numa guilda de assassinos que aí trabalha para interesses de poderosos que querem sumir com a presença de algumas pessoas incômodas para eles, em troca de uma boa recompensa. Até que um dia o Mando é contratado por um cliente, vamos por aí, um pouco diferenciado, e ele dá pro Mando uma missão especial de coletar um alvo muito difícil e em troca desse alvo ele seria recompensado com uma boa fortuna. Muito bem, passado um pouquinho dos termos técnicos, vou falar sobre o que eu achei. E antes disso, eu já vou avisar, eu vou falar mais sobre a primeira temporada, porque ela é a temporada completa. A segunda, como ainda está rolando, eu vou fazer um vídeo depois que ela terminar, pra falar especificamente dela, porque como ela tá rolando, não posso dizer muitas coisas ainda. Mas como a gente tem a primeira temporada completa, eu vou especificar nela em si. E eu já vou começar aqui dizendo muito obrigado, graças a Deus, a gente tá tendo material da saga Star Wars que é muito bom. E isso, meus amigos, tava muito difícil de acontecer, porque infelizmente nos últimos tempos, as produções Star Wars dos últimos anos tem deixado a desejar muito. Então podemos assim dizer que os últimos anos para essa saga foram muito desgastantes, a relação entre o público, os fãs e as produções de Star Wars, porque realmente, gente, tava deixando muito a desejar. Não fazia muito tempo que a gente não assistia alguma coisa de Star Wars que enchia os olhos, que nos fazia sentir gosto de quero mais, que realmente fizesse os olhos dos fãs brilharem novamente com o novo material. O último material que a gente teve de Star Wars nos cinemas, que a galera gostou, foi Rogue One, mas mesmo assim, Rogue One foi aceito pelos fãs de uma maneira mais... Tá, é o melhor que a gente tem, vamos gostar desse aqui. Porque realmente, gente, tava muito difícil. Então pra você que é fã, mas tá com o pé atrás de assistir The Mandalorian, fique tranquilo, vá na fé, porque, meu amigo, essa série tá muito boa. E se você é um fã novo, ou simplesmente uma pessoa que simplesmente tá vendo todo mundo comentando sobre essa série, quer saber o que tá rolando, que rolê é esse, mas não conhece muito do universo Star Wars, também vai tranquilo, meus amigos, porque essa série, ela te introduz a história Star Wars, logicamente, tem easter eggs, tem referências, e algumas histórias são puxadas de alguns universos dos filmes. Mas se você nunca assistiu Star Wars na sua vida, você não vai ficar perdido. Você não precisa assistir todos os trocentos filmes para entender do que se trata. Ela é uma série que se passa entre Star Wars e o Retorno do Jedi e entre Star Wars e o Despertar da Força. E aí a gente vai costurando entre essas datas os acontecimentos e a história do Mando, que é o Mandaloriano. Então, se você não sabe nada do universo Star Wars, relaxa, pode ir na fé, pode ir de boa, que você vai assistir, você vai gostar e você vai entender da história em si. Logicamente, se você assistiu os outros filmes, você vai ter um background muito mais rico para pegar as referências, para pegar os personagens, para entender algumas histórias, principalmente entre a questão do Império, a importância da sua ascensão e da sua queda, o porquê algumas figuras ali dentro são tão importantes e outras não tanto.
Então, assim, se você assistiu os filmes, logicamente você vai entender mais. Mas se você não assistiu nada, fique tranquilo, aqui você vai entender a história em si. E o porquê The Mandalorian é uma série tão boa e ela prende muito a gente? Porque essa história, além dela ter como background, como ter um pilar principal, a história do Mando em relação à sua infância, à sua vida, quem é ele, e a sua relação como figura paterna do Baby Yoda, que é a figura mais fofa que todo mundo tá apaixonado. Por mais que tenha esse pilar da história, ele também, em algumas questões, funciona como praticamente episódios independentes um do outro, porque em cada episódio mostra o Mando pegando um job novo de matar alguém, de exterminar alguém, sumir com alguém, ou simplesmente capturar e levar pra pessoa. Enfim, fazendo o seu trabalho de caçador de recompensa. Então cada episódio é diferente, porque ele tem um alvo diferente, um estilo diferente de ir combater essa pessoa, um estilo diferente de resolver seus problemas e os conflitos que aparecem dentro dele. E aí, logicamente, caminhando lado a lado com o crescimento da história, o crescimento do personagem, do Mandaloriano, e também o crescimento da relação dele com o Baby Yoda. Então, a série passa muito longe em questão de ser repetitiva. Ela tá a anos-luz, assim. Ela não é nada repetitiva, ela não tem nada muito mais do mesmo. Você não se cansa, tipo, lá vai ele caçar um cara novo, mas é um cara totalmente diferente. E ele tem que usar o seu potencial pra deter essa pessoa, pegar as pessoas, simplesmente matar ela. E aí no quesito construção de personagem, nós temos mais um ponto fortíssimo, porque a construção do personagem do Mando é muito boa. Ele, por mais que seja um caçador de recompensas, ele é muito frio, ele é muito na dele, ele é muito poucas palavras. Você espera mais dele o silêncio do que ele conversar com as pessoas, e enfim. E também tem uma questão de que ele nunca tira o seu capacete, porque faz parte da regra de ser um Mandaloriano, fazer parte do grupo extremamente exclusivo de Mandalorianos, que é ter a sua identidade totalmente preservada. Ou seja, ninguém sabe a cara que ele tem, ninguém sabe o rosto que ele tem. Nem ele mesmo lembra muito qual é o rosto dele, porque faz muito tempo que ele não tira o capacete. E isso é uma questão muito da hora, porque você pode perceber aí um problema. Porque você pensa, como é que o cara vai atuar com um capacete? Como é que a gente vai ver a expressão dele? O jeito que ele fala, as emoções que ele entrega. Esse é um ponto muito forte, porque mesmo estando de capacete, um capacete que você não tem absolutamente nenhuma visão das suas expressões faciais, você consegue ver que ele entrega muitos sentimentos, simplesmente no jeito com que ele mexe a cabeça, do jeito que ele se move no cenário. Você consegue perceber quando ele tá muito bravo e quando ele tá de boa, ou quando ele tá pensativo, ou quando ele tá achando até graça da situação. Você consegue entender cada sentimento separados e eles ficam muito explícitos de um jeito muito genial. O ator conseguiu entregar essa atuação muito boa, porque atuar já é um papel muito difícil, mesmo você mostrando o seu rosto. Imagina você ter que atuar e passar expressões pelos seus movimentos, pelo balançar da sua cabeça. E esse ator conseguiu tirar de letra, e isso ele tá de parabéns, meus amigos. Mas a questão da atuação ser boa e ele transmitir sentimentos com as suas jogadas de corpo, cabeça, enfim, não significa que ele é uma pessoa com 1001 sentimentos, porque ele, como eu já disse, é uma pessoa mais fria, mais reservada, e ele também tem que manter a sua postura de B10, de chefão bonzão, poderosão, porque ele é um dos melhores caçadores da guilda de assassinos que ele faz parte. Ele é praticamente como uma lenda dentro dessa guilda, desse clube, porque ele é muito bom no que ele faz. Inclusive, isso reflete até nos alvos que lhe são dados como objetivo para ele caçar. Geralmente são alvos muito mais difíceis de serem resgatados. Ele pega assim a bucha da bucha para resolver, que outros caçadores não conseguiram resolver esse problema, ele vai lá e faz. Então, assim, ele é muito temido, ele é uma lenda ali entre esse grupo. O outro ponto forte é a produção. A gente não pode esquecer que essa série é uma produção da Lucasfilm, que é da Disney. Ou seja, os caras não têm pouco dinheiro para investir, eles estão investindo muito nessa série, porque realmente é um dos carros-chefes e um dos grandes motivos das pessoas assinarem o Disney Plus.
pra assistir The Mandalorian. Você pode esperar efeitos visuais muito bons, padrão Star Wars dos cinemas, porque a gente sabe que uma coisa é você gastar muito dinheiro pra fazer um filme de duração de máximo 2 horas. Outra coisa é você fazer uma série com temporadas, séries longas, episódios longos e ter grana pra pagar isso. Então, assim, esperem sim efeitos visuais a níveis de Star Wars dos cinemas. É muito bem produzida. As batalhas, os efeitos sonoros, os efeitos de câmera, e principalmente os efeitos de animação do Baby Yoda são muito bem feitos. Mas guarda essa informação que eu preciso falar dela um pouquinho mais pra frente, beleza? A questão do Baby Yoda eu não preciso nem falar, ele é uma criatura muito fofa, é muito da hora ver ele em cena, porque ele realmente é uma criaturinha tão bonitinha, pequenininha, mas não é tão inofensivo assim, então é muito legal ver ele na série, e eu posso até dizer que a partir do momento em que ele começa a aparecer mais, a série também dá uma engatada melhor, e alguns pontos da história fluem com mais naturalidade, fluem até com um pouquinho de sarcasmo, coisa engraçada, então a gente até dá umas risadas com algumas atitudes que eles têm em cena. Mas a série é só flores? Infelizmente não, até porque é muito difícil achar uma série que seja perfeita, né? Nem tudo são flores na vida, nada é perfeito. E nós temos, é claro, nossos pontos para serem ditos que eu não gostei tanto assim, ou são pontos que eu achei um pouco problemático. Mas calma que eu já vou explicar. Primeiro ponto que me deixa um pouco desconfortável em relação à construção do personagem do Mando. Desde o primeiro segundo da série, inclusive a série abre, né, os primeiros segundos de série literalmente mostram como ele é fodão, como ele é B10, como ele é muito bom no que ele faz, que ele realmente é um caçador de recompensas de primeira, e cria assim em volta dele uma imagem dele ser tão fodão, ser tão B10, que parece em alguns momentos, do jeito que as pessoas falam sobre ele, parece até que ele é um ser até divino, digamos assim, é um ser intocável. O que em alguns momentos da série não é isso que parece, porque tem algumas cenas em que o Mando, ele dá uns escorregas muito iniciante. Por exemplo, tem algumas cenas que quando vão falar que aquele job específico de capturar aquela pessoa é tão difícil que apenas o grande Mandaloriano, que é o Mando, teria culhão de fazer, conseguiria fazer, o jeito que se referem a ele, você fala, mano, esse cara é intocável, ninguém consegue nem relar no cara. O alvo que é dado pra esse tio é praticamente dar-se automaticamente como vencido, porque ele realmente é muito bom. Mas quando ele tá lá realmente no tiro, porrada e bomba, saindo na mão com os caras, eu acho às vezes que ele é meio meh. Não que isso seja toda a cena. Inclusive tem cenas que ele realmente se mostra muito B10, muito bom no que ele faz, realmente. Ele faz jus ao que a galera fala sobre ele, a reputação dele. Mas tem algumas cenas que os erros que ele comete é um erro tão iniciante, é um erro tão que você fala, amigo, sério que você tá fazendo isso? Mas tá na cara que vai dar ruim. E tá, por um lado, isso faz parte da narrativa da série pra trazer mais ação e mais realismo. Se ele fosse realmente um cara intocável, não teria muita graça ver ele em cena, porque, né, a gente saberia, ele tá indo lá brigar, ele vai ganhar, ele volta com o cara. Lógico que precisa mostrar que ele tem pontos fracos e que torna isso mais humano da parte dele. Mas realmente tem alguns momentos em que, sabe, até o jeito dele correr em cena parece eu correndo pra pegar o ônibus, sabe? Isso é um ponto extremamente negativo? Não é. Porém, é uma coisa que, prestando atenção no jeito que ele se porta em algumas cenas, do jeito que ele enfrenta alguns oponentes e as atitudes que ele toma, principalmente de às vezes deixar o Baby Yoda, que é um ser procurado pela galáxia inteira, sozinho na mão de estranhos, você fala, amigo, mas você não colabora também, né? E lembra que eu falei sobre vocês darem uma segurada na informação da produção ser muito boa, né? Porque, logicamente, nível Star Wars do cinema. E isso é um ponto que eu preciso também falar. Porque
Por mais que a produção seja muito boa, muito bem produzida, os efeitos visuais são muito bem trabalhados, dá pra notar uma diferença muito grande entre a produção da primeira temporada e a da segunda. Porque dá pra notar que a Disney apostou sim todas as fichas que ela tinha na produção de The Mandalorian, porém, sobre produção e sobre custo, eles tiveram um pouco de pé no freio em relação a isso na primeira temporada. Eu entendo que realmente isso é uma jogada muito boa deles. Primeiro a gente lança uma primeira temporada, vê o que o público acha, e aí se der certo, a gente investe mais em outras temporadas. Foi o que aconteceu aqui. A primeira temporada, por mais que ela seja muito bem feita, não tô falando que é mal feita, gente, tô falando é muito bem feita, mas você vê que com a discrepância de efeitos da segunda temporada e da primeira, você sente que a Disney não investiu tanto dinheiro assim o quanto ela poderia ter investido antes para fazer a produção da primeira temporada. Porque você vê que alguns cenários são bem repetitivos, você vê que quando tem uma cena que exige bastante batalhas de naves e efeitos especiais de naves voando e atirando e toda aquela emoção de pilotar uma nave, desviar de um monte de laser. Quando exige essas coisas um pouco mais elaboradas, mais de ação frenética toda hora, você vê que eles jogam essas cenas geralmente na galáxia, que é um lugar que na verdade é um fundo preto com estrelinhas, que aí você foca mais na batalha em si. Em outros momentos, quando o Mando ele vai para cidades, seja para encontrar a guilda dos assassinos dos matadores de aluguel, seja para ele ir atrás dos seus objetivos, né, das pessoas que ele precisa ir atrás, você sente que tem uma repetição, uma padronagem no cenário. Ou seja, 90% do tempo ele tá em áreas mais áridas, que você tem sempre a impressão que ele tá em outro lugar, mas na verdade parece que ele tava no mesmo que ele saiu. Então assim, você sente que, por mais bonito que seja a construção, você sente que tem algumas coisas repetitivas. A Disney não investiu tanto quanto podia na primeira temporada pra medir aí seu termômetro pra ver como é que seria a reação, até porque eu já falei no começo do vídeo, a relação entre a saga Star Wars e os fãs tá muito desgastada, todo fã tá com um pé atrás pra novas produções deles, então eles usaram como um termômetro e isso é completamente compreensível. E eu puxo já esse gatilho pra falar que a segunda temporada tá muito mais bem feita do que a primeira. Se a primeira tava ótima, na segunda é de tirar o fôlego realmente. Então eu posso falar pra vocês que The Mandalorian é uma série muito boa, que é um prato cheio pra quem é fã. Se você é fã de Star Wars, vá se deliciar com essa maravilha de série, porque faz muito tempo que a gente não tem uma produção decente de Star Wars. Finalmente os humilhados foram exaltados e esse é o nosso momento. Eu assisti a primeira temporada assim numa tacada só, porque foi realmente muito boa. A Disney mostrou que não tá pra brincadeira com essa série, que eles realmente vão investir muito nisso, e você pode notar que até, mano, a propaganda, o marketing que eles fizeram em volta dessa série foi tão estrondoso que aqui no Brasil tava todo mundo oriçado esperando o Disney Plus, não por causa da plataforma Disney Plus, mas por causa de The Mandalorian. Então realmente uma série que cumpre as expectativas, cumpre o que eles dizem que é tudo isso aí mesmo que eles falam, gente. Muitos críticos colocaram The Mandalorian como o melhor material de Star Wars da atualidade, e eu digo e reforço que realmente é o melhor material da atualidade de Star Wars. Vale muito a pena assistir, não é uma série difícil de assistir, é uma série muito fácil, é muito gostoso de ver. E nós temos uma boa notícia, porque nós temos a primeira temporada completa, segunda que ainda está caminhando, e nós temos a terceira temporada já confirmada. Então, gente, vai ter The Mandalorian por bastante tempo ainda. Mas então, você tá gostando das minhas avaliações das séries e dos filmes que eu estou assistindo? Então não deixa de conferir a playlist que tá aqui. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, colegas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu essa série, o que você achou ou se você ainda vai assistir. Meu nome é Letícia, você está no canal Licrobes, eu espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais!